Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui no seu local, nos seus 30 minutos de saúde aqui na TV Passo Fundo, o programa Saúde no Ar. Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento facial. Mas antes eu vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Hoje eu estou com um doutor que eu adoro entrevistá-lo, porque eu descubro muita coisa e fico pensando no que eu posso mudar. E a gente, que é mulher, né? Doutor Mauro Lopes, né? Dentista, que está à frente de várias empresas aqui em Passo Fundo, e em especial a Ortodentes, né, doutor? Tudo bem? Exato. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o emagrecimento facial e o que ele pode proporcionar para os pacientes que nos procuram. Quando a gente colocou no ar o primeiro programa com o doutor, que a gente estava falando sobre harmonização no geral, porque depois, outro dia, a gente vai falar sobre outros casos. Hoje ele vem falar sobre emagrecimento. Outra vez, todo mundo já me parou, imagina agora. Então, o doutor está aqui, vai falar se é possível sim emagrecer na face, quem pode fazer os procedimentos, que procedimentos podem ser feitos? O senhor que é o mago da face, doutor Mauro Lopes. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as possibilidades de emagrecimento facial. A gente tem uma procura muito grande na nossa clínica por esses procedimentos, principalmente por pacientes que têm o rosto um pouquinho mais redondinho e que desejam iniciar um processo de harmonização facial e que não sabem por onde começar. Então, a gente tem na harmonização facial que antes de qualquer procedimento que vise preencher, nós precisamos antes tirar o que está em excesso. Então, dentro desses procedimentos, a bichectomia, que é o procedimento onde a gente trabalha removendo a gordurinha da bochecha, e a lipoaspiração de papada, onde a gente remove a gordura que está acumulada na papada. São procedimentos que a gente pode estar trabalhando com eles em conjunto e, consequentemente, a gente consegue proporcionar um resultado harmônico para o paciente e muitas vezes será o primeiro passo para demais procedimentos que deverão ser feitos posteriormente. Eu gostei muito do que o doutor apontou na sua fala agora, onde o senhor falou o seguinte, antes de fazer a bichectomia e essa lipo, que a gente vai falar, uma lipo de papada, tem muitas pessoas fazendo, eu vou fazer uma harmonização, liga para a clínica 10 vezes de tanto, né? Vamos falar bem o que nós mulheres procuramos todos os dias, esses pacotões, né? Aí coloca um monte de produto e, na verdade, precisava ter avaliado melhor o rosto para depois começar esse procedimento, doutor? Exatamente. O planejamento e o diagnóstico, ele é fundamental, porque embora se trabalhe com preenchedores, que são preenchedores que podem ser removidos posteriormente, o ideal é você ter um planejamento adequado para saber quando colocar esse preenchedor e em qual local colocar. Porque senão o rosto começa a ficar muito pesado, começa a ficar um rosto, digamos, padronizado. Aquele emborrachado que a gente fala, né? Fica um corpo de rã no rosto. O grande medo das pessoas que nos procuram é o excesso. O excesso de você olhar para a pessoa e ver que ela fez aquele preenchedor que aumentou demais o volume. E o objetivo ideal da harmonização facial é que fique mais natural possível. E a bichectomia? O senhor falou que é a retirada de uma gordura. É feito no consultório? Como é que é o procedimento? Então, as pessoas perguntam, a maior dúvida que tem em relação a essa gordura é se ela não vai interferir depois no envelhecimento da pessoa. Isso, se não vai cair tudo, que é o que a gente pensa. Se não vai cair tudo, todo mundo nos pergunta. O primeiro passo é entender a função dessa gordura. Essa gordura, ela é uma pequena glândulazinha que está localizada por dentro da boca, entre dois músculos, e ela tem a função de, quando a gente é bebê, de propiciar a melhor sucção no peito da mãe. Então, ela auxilia na amamentação para que os dois músculos que estão unidos não se colem um no outro. Ou seja, passado esse período de amamentação, essa gordura ela perde a função dele.
Eu não imaginava, doutor, sobre isso. Eu sabia que eu já vi procedimentos. Agora tudo tem no Google, né? Como a gente diz, a gente procura e vê e meio que se assusta. Que sai uma gordura grande mesmo, que tu não imagina que tu tem aqui na bochecha, né? Em média, essa gordura retirada da bichectomia, ela tem mais ou menos de 3,5 ml de cada lado. Ela não tem variação de tamanho de um lado para o outro. E também não tem variação conforme o peso do paciente. Não significa que se o paciente for mais obeso, que ele vai ter mais gordura. Tá? Essa gordura ela tem um tamanho fixo e ela vai permanecer fixa durante toda a vida da pessoa. Então é uma gordura que não tem função de sustentação na face. Então ela pode ser removida quando tiver a indicação correta. E a gente tem imagens aí, o Bertoc acho que vai colocar pra gente, de pessoas que fizeram a bichectomia com o senhor, né, doutor? Exato. Esse caso é um caso interessante. A paciente me procurou porque ela se dizia com um rosto muito infantil, um rosto muito juvenil. E ela quis ficar com um rosto um pouco mais afeminado, um rosto mais de mulher. Então a gente planejou fazer a bichectomia para poder remover essa gordura que está em excesso e deixar o rosto dela com um formato mais harmônico e mais fino. Nossa, a gente nota a diferença logo, né? Outro rosto aí, doutor. Sim, a diferença, sim, o resultado final da bichectomia, a gente consegue ver em 6 meses, mas a partir de 90 dias você já consegue observar os resultados. Essa é outra colega também que fez a bichectomia, que também tinha um volume bem acentuado no que a gente chama de terço médio da face, e a gente conseguiu uma melhor definição ali, de ângulo de mandíbula, contorno, e trazendo aquela luz, né, o efeito blush que a bichectomia faz. Gostei desse efeito blush. Olha só, o doutor ri, porque assim, ó, esse papo é muito interessante, porque a gente gosta de saber dos prós e contras. Fica aí que tem mais fotos, mais casos, e a gente vai falar sobre a lipo de papada também. Voltamos já. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Com seu programa Saúde, e hoje a gente está com aquele tema que todo mundo se interessa, que é o emagrecimento, só que hoje emagrecimento facial. Estou com o Dr. Mauro Lopes e no primeiro bloco já mostramos alguns casos que a gente vai continuar mostrando para vocês, que é bichectomia. Terceiro caso, doutor, vamos ver o que o senhor andou fazendo por Passo Fundo e região. Vamos lá. Ah, conheço essa moça linda. Essa é a nossa secretária. A Veri, a gente fez um planejamento para ela de harmonização facial, onde o terço médio dela também ele era desproporcional ao terço inferior dela. Então é um caso que você tem a indicação para deixar o rosto um pouco mais fino e um pouco mais delicado.
E a gente está conseguindo fazer um processo de harmonização bem interessante no caso dela. Eu vi que ela tá linda e Tô tá dando uma melhoradinha nela. Ai, como eu queria trabalhar mais perto do doutor. Ele diz, Lívia, aquilo não tá bem, né? Mais um caso, Bertó, que eu adoro mostrar, porque quem faz e sabe fazer, olha ali. Nossa, que linda. Ela já era bonita, né? Ficou Então, muito mais bonita. Essa paciente que ela me procurou para outro procedimento, né? A gente começou planejar o caso dela com um lipo de papada, né? Uma paciente que tinha um acúmulo ali na região da papada, embora fosse uma paciente que não fosse uma paciente obesa, essa gordura tinha um acúmulo bem localizado ali na região de papada. Esse caso aí é um caso que foi feito a cirurgia e um pós-operatório de apenas 30 dias. E a papada é questão hereditária mesmo? É de idade? Ou tem gente já bem jovem que tem papada? O senhor poderia falar sobre? A papada ela pode acontecer por 4 motivos. Um dos motivos é o acúmulo de gordura na região ali abaixo do pescoço. O segundo motivo é a flacidez, que vai acontecendo com o passar do tempo. Ninguém escapa da flacidez. Ai, não é fácil, viu, doutor? O terceiro motivo é quando o paciente tem um mento muito curto, tem o queixo muito pequeno. E o quarto motivo é quando o paciente tem o músculo platisma, que é um músculo que está inserido no pescoço, que tem uma atividade muito forte. Esse músculo ele pode ser relaxado através do botox, porque se a atividade dele for muito forte, ele pode estar trazendo essa pele para baixo e, consequentemente, está formando uma papadinha. Então, esse diagnóstico é super importante quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, porque, em muitos casos, o paciente tem uma combinação de mais de um desses fatores. Aí o nosso planejamento tem que ser diferenciado, muitas vezes não só fazendo a aspiração dessa gordura que está em excesso, mas também fazendo um segundo planejamento. Em alguns casos, preenchendo o mento, o queixo, quando o paciente tem pouco mento. Em outros casos, fazendo um planejamento para a flacidez do paciente. Ou em alguns casos, até relaxando essa musculatura do músculo platismo. Então, já que a gente entrou, né, a gente estava na bichectomia e agora vamos falar sobre a lipo, então. Tem casos também com fotos para a gente ver esses procedimentos. Faz também no seu consultório? Também. Como é que é? Anestesia, sem anestesia? Claro que deve ser com anestesia, mas como é que acontece? A lipo é bem legal porque a lipo, a gente pode fazer essa cirurgia a nível ambulatorial, a nível de consultório, sem ter necessidade de internação médica, pois o anestésico que a gente trabalha é uma técnica que você consegue trabalhar sem sangramento, o paciente fica anestesiado, fica acordado e a gente consegue trabalhar com tranquilidade, com pós-operatório super confortável. No caso dessa paciente, foi uma paciente que também me procurou, porque o que mais incomodava e chamava atenção no caso dela era a papada. E esse é um pós-operatório que a gente está mais ou menos com 90 dias de pós-operatório. Porque a pele dela é super linda, é questão mesmo da papada. Um acúmulo super, de papada naquela região. Ficou super interessante esse caso. Onde está com aquelas marcações, foi uma paciente que ela não optou por fazer a bichectomia, que pode ser feito junto também com a lipo de papada, depois a gente vai falar um pouquinho. E essas marcações foram para que a gente conseguisse aplicar enzimas, que são enzimas que também quebram as células de gordura e também promovem o emagrecimento facial em lugares específicos onde a bichectomia e a lipoaspiração não conseguem trabalhar. E quando a pessoa vai procurar um especialista, doutor, como saber o que está dentro das regras, normas, assim como o senhor? Como descobrir se não está entrando numa roubada? É super importante, né? Hoje em dia, a casuística que a gente tem, e a gente tem o prazer de estar mostrando esses casos no Instagram, nas nossas redes sociais, já é um portfólio para que as pessoas conheçam um pouco mais o nosso trabalho. E a gente sabe que a área de saúde, a área médica, a área odontológica, ela depende muito de indicação, depende muito da pessoa ter ido lá, ter tido uma experiência positiva e indicar o teu trabalho. Então, tem maneiras de você consultar o cadastro do profissional que vai ser feito, mas o mais importante é trocar uma ideia com outras pessoas que já fizeram esses procedimentos e ter uma referência positiva do profissional que executou. O senhor tem uma agenda repleta de momentos em atendimentos, em cursos pelo estado e no Brasil. Final de semana passada, ou foi num feriado, eu vi nas suas redes sociais que o senhor fez durante o dia, hoje foi Porto Alegre,
14 procedimentos, verdade, doutor? Esses procedimentos são procedimentos que a gente está conseguindo, além de desenvolver a técnica aqui em Passo Fundo, a gente também está sendo procurado para poder ensinar outros profissionais. Hoje eu sou professor convidado do IOA de Porto Alegre, do IOA de Caxias, também tenho convite para o IOA de Passo Fundo, além dos cursos que dou em outras clínicas, ensinando profissionais a executarem a técnica, que é uma técnica que a gente já tem uma casuística muito grande, uma técnica segura e uma técnica com o pós-operatório do paciente é super confortável, e isso gera para a gente bastante indicação do nosso trabalho. Vamos mostrar fotos agora das lipos de papada, porque olha, nossa... Esse é um resultado de 30 dias também. O sonho da paciente era tirar essa papada que ela disse que ela tinha desde quando ela era criança. A gente está falando de autoestima, de vida. Para quem não entende, né? Para quem nunca teve um problema, a pessoa consegue julgar o outro, né? Mas para quem não gosta da face, é complicado, né, doutor? Mais um caso de a gordura bem acumulada. Esse caso, a paciente... é um pós-operatório imediato, depois que terminou. Tá? Sério? Olha, ela tá com a mesma roupa, tá com o gorro na mesma posição. É verdade. E o acesso que a gente faz para remover essa gordura, onde tem uma pontinha ali, ele é bem pequenininho. Então é super pouco invasivo, o paciente fica bem, pós-operatório muito confortável. É bem interessante. Com o papo que eu tô tendo com o doutor, eu tô sabendo que a gente pode fazer alguns procedimentos juntos, mas fica aí que a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos para o terceiro bloco mais esperado do programa Saúde, porque a gente está falando sobre emagrecimento facial com o Dr. Mauro Lopes, que a gente brinca com ele, mas ele é o mago do emagrecimento e harmonização orofacial. Doutor, a gente estava falando, primeiro e segundo bloco, sobre bichectomia, lipo, e dá para fazer junto esses procedimentos? Agora a gente vai falar nesse bloco sobre a possibilidade de fazer os procedimentos juntos, que é uma técnica que a gente usa bastante e tem bastante paciente que tem essa indicação. E esse caso, ela fez os dois ou fez as duas? Nossa, eu conheço essa pessoa também. O senhor está contando uma mágica aí. A Cláudia, ela nos procurou, ela tinha indicação de fazer a bichectomia e a lipo de papada, porém ela não fez na mesma cirurgia. Ela fez a lipo de papada em uma cirurgia e depois, acho que depois de 60 dias, ela fez a bichectomia.
e a gente conseguiu esse mega resultado no caso dela, né? Doutor, a pessoa que faz bichectomia, todo mundo trabalha como eu, quantos dias, quantas horas leva esse procedimento, quantos dias tem que ficar meio de molho, quais são os cuidados? A bichectomia, o procedimento em si, ele é rápido, dá em torno de 40 minutos cada lado ali que a gente faz a cirurgia. O pós-operatório varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que pode ficar um pouquinho inchado, tem paciente que não fica inchado. A maior dificuldade que o paciente vai ter depois da bichectomia é de abertura de boca. A musculatura fica um pouco mais travada, mas geralmente a gente indica que o paciente faça numa quinta, sexta-feira, repouse no fim de semana, e na segunda-feira, geralmente, o paciente já está liberado para voltar nas suas atividades normais. Se é uma pessoa que não para de falar como eu, já tem que ser no final de semana mesmo. E a lipo, doutor? A lipo, assim, a gente faz a cirurgia, realizada a cirurgia, o paciente tem que usar uma faixa de compressão para que você tenha diminuição do edema, para que você trabalhe na questão da flacidez. Ele vai usar essa faixa, digamos, 24 horas durante 7 dias, tirar só para comer, tomar banho, e depois vai usar durante 30 dias à noite. Então, durante 7 dias o paciente vai ter que estar ajustado para poder estar usando essa faixa. Tem muitos pacientes que fazem a cirurgia e continuam trabalhando normalmente com a faixa dele. Aqui outro caso, doutor, nossa, é uma diferença, olha a alegria nos olhos da moça, né? Muda. Quando a gente fala de harmonização facial, né, a maior recompensa que a gente tem é ver a autoestima do paciente ali voltando, né? Essa paciente me procurou, foi feito no caso dela a lipo e a bichectomia. É uma paciente que tinha ganhado um pouco de peso e, consequentemente, teve esse acúmulo, né, de gordura na papada. E ela me disse que quando ela era um pouco mais jovem, ela tinha todo o contorno definido. E após o procedimento, a gente conseguiu restabelecer esse contorno facial que ela tinha. No primeiro bloco, o senhor falou que as pessoas têm medo e perguntam muito. Faz a bichectomia, fica com o rosto mais caído. O senhor já falou que já explicou. Mas e aí, ela que era mais gordinha, por exemplo, engorda de novo? Da bichectomia, geralmente a gente não vai ter o retorno dessa gordura que foi retirada. Uhum. Da papada, tem possibilidade dessa gordura voltar. Mas o que a gente acontece é que muitas vezes a gente vê que o paciente se anima com os resultados de uma maneira que o paciente muda os hábitos de vida, muda a alimentação, se cuida um pouquinho mais, porque é um gatilho de mudança para o paciente. Em raros casos os pacientes fazem e acabam engordando, ganhando peso depois. Indicações, doutor? As indicações da bichectomia para paciente que tem o rosto redondo, paciente que tem uma diferença do terço médio para os outros terços da face, e paciente que deseja começar um processo de harmonização facial com a necessidade de retirar essa gordura em excesso. E a lipo de papada a gente tem indicação para paciente que, digamos, tem um acúmulo de papada na região, tanto na região central, abaixo do pescoço, como na região lateral. Aí o caso da Cláudia também, o mesmo que nós passamos antes. Nossa, ficou muito bom. Esse pós-operatório dela é um pós-operatório de 90 dias. Eu quis mostrar ali porque nesse caso ela não tinha feito a bichectomia ainda. Isso é um pós-operatório só da lipo de papada, e é onde a gente conseguiu definir um contorno mandibular no caso dela, né? A gente vê que a odontologia hoje está caminhando sobre essas áreas todas e sucesso total, né? Sucesso Olha, papada total. Zero. Papada zero. Esse caso aí é um caso que a paciente nos procurou, ela fez a bichectomia, a papada. Se eu não me engano, o caso dela também tá ali mais para frente. E a gente também conseguiu. E aí, esse é o caso dela. A gente conseguiu. Nossa, parece outra pessoa. Até o nariz ali, doutor. Bom, nariz eu sei que o senhor também faz. Outro dia, outra pauta. Mas por enquanto, a lipo, doutor. Quando o senhor vai mexer na região da papada ali, o senhor já disse que faz anestesia, que é uma anestesia diferente, que a pessoa fica tranquila, acordada. Essa anestesia demora para agir e depois da anestesia feita, ela passa logo? Como é que é? Funciona assim, a gente faz 3 acessos para poder remover essa gordura. Um acesso na região central, 2 acessos nas regiões laterais. Para poder fazer esse acesso, a gente faz uma anestesia infiltrativa na região, e depois, para complementar essa anestesia, é colocado um líquido que se chama solução de Clay, que é um líquido anestésico, que ele é injetado ali abaixo da pele, que vai ter a função de começar a soltar a gordura e vai ter a função de anestesiar o paciente. Então, durante todo o procedimento, o paciente está anestesiado
e a partir do momento que termina a cirurgia, o paciente vai tomar um analgésico anti-inflamatório, pelo motivo da anestesia ir passando e o paciente começar a ter um pouco de sensibilidade. Então, no programa de hoje, a gente falou sobre bichectomia, lipo de papada. O que não pode a gente, ao terminar esse programa, deixar de falar para quem está nos assistindo? O que a gente pode dizer para os pacientes que é super importante ter esse diagnóstico correto de quando fazer esses procedimentos, para que a gente desmistifique essa questão da bichectomia. A bichectomia não pode ser indicada para um paciente que tem um rosto magro, então ela tem que ser indicada para um paciente que tem um rosto redondo, e um paciente também que vem procurar para poder fazer a lipoaspiração de papada. A gente tem algumas contraindicações, paciente que tem problema de tireoide, paciente que tem problema de origem sanguínea, alguma trombofilia. Então são várias contraindicações que o teu profissional vai estar avaliando e vai estar te dizendo se é indicado ou não. Antes, então, de começar o tratamento, tem todos esses exames, né, doutor? Todos os exames. A gente faz a cirurgia só quando o paciente faz a avaliação, e aí a gente solicita os exames para poder ver se o paciente está habilitado ou não. Agora é só a gente buscar um doutor muito bacana como esse, o doutor que está comigo hoje. E se a gente está buscando emagrecimento facial, é importante a gente cuidar da autoestima e buscar profissionais como o senhor, né, doutor? Exatamente. Qualidade de vida, alimentação saudável e procedimentos que vão realçar a tua beleza. Então esse foi o nosso programa Saúde. Voltamos na próxima semana, mas antes eu vou agradecer, é claro, os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Até a próxima semana, aqui no seu programa Saúde. Sul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpe Sul, a decisão certa a Passo Fundo.